Levante sua mão direita e ore assim comigo. Meu Deus e Pai, diga em nome do Senhor Jesus, fala comigo, Senhor, dá-me entendimento da Tua palavra, da Tua vontade, nessa noite, Senhor. Amém. Graças a Deus. Meus amados, eu quero nessa noite passar para você de uma forma, vou ao menos tentar, em nome de Jesus, ser simples, didático, dar para você algumas etapas a respeito da volta do Senhor Jesus. Porque se existe uma coisa que Deus me incomoda ao extremo no trabalho da igreja, não é quanto a abençoar a sua vida, mas é salvar você. Eu quero que a igreja Transformando Vidas seja um lugar, sim, de transformação de vidas, que tudo venha a ser transformado em sua vida. E eu fico muito feliz quando a gente colhe aqui os testemunhos, pessoas contando das transformações e tal, especialmente sexta-feira, que a gente normalmente colhe mais testemunhos, que é um dia de cura, libertação, milagres. Fico muito feliz com isso, porque isso é de Deus. Mas, acima de tudo, eu quero que você seja salvo, porque foi o próprio Jesus que disse que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma, perder a salvação. De nada adianta. Você já deve ter ouvido falar a respeito do anticristo, da grande tribulação. Sim ou não? O que vem a ser a grande tribulação? O que fora cantado aqui, nesse instante, pelo William Nascimento, essa canção mostra exatamente o que vai acontecer no período da grande tribulação. Por que o anticristo não se manifesta logo? Alguém que terá uma autoridade tal, que será adorado de tal maneira, que a sua ordem, pessoas fortes no meio religioso e no meio político, darão ouvidos. Isso é bíblico também. Por que ele não se manifesta já? Então eu vou mostrar para você nesse instante. Aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e vai estar aqui no telão, nesse instante, para você poder acompanhar também. Você pode ler comigo aqui. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já o quê? Já opera, já está aí. E aguarda, leia em voz alta isso comigo agora, por favor. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem aguarda e aguarda o quê? O anticristo, ou a manifestação mesmo do diabo nesse mundo, imperando de fato nesse mundo, se dará após aquele que o detém não mais estiver aqui. Você pergunta, quem é esse bispo Gerson? É o Espírito Santo. Quero dizer para você que quem deter é o quê? É impedir, é fazer parar, não é isso? Quem detém a ação do anticristo hoje é o Espírito Santo, porque enquanto a igreja de Jesus aqui estiver, o Espírito Santo estará aqui. Amém, igreja? Aí a Bíblia diz assim, verso 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Amém? Então fica claro isso. O anticristo só não se manifestou ainda, embora o mistério da iniquidade já o quê? Já opera, pois está escrito também que o mundo inteiro jaz no maligno, né? O mundo inteiro jaz no maligno. E o pecado você vê a cada dia imperando mais e mais, a falta de amor, a falta de respeito. Não é um fato isso? É ou não é? Infelizmente é o mundo que nós vivemos, e a cada dia piorando mais e mais. Infelizmente é a realidade, não gostaríamos que assim fosse, mas é assim que nós temos visto. Então,
Aprenda isso. O anticristo só não se manifestou por causa daquele que ainda o detém. Então o Espírito Santo está aqui, porque a igreja de Jesus está aqui. Volta um pouquinho agora em 1 Tessalonicenses. Você estava em 2, vem para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, dos céus. E o que vai acontecer, igreja? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então preste atenção. Primeiro aqueles que morreram em Cristo, morreram com a fé em Jesus, morreram andando fiéis a Jesus, em santidade, desviando-se do mal, do pecado, não dando atenção ao espírito desse mundo, mas sendo fiéis ao Senhor Jesus, que morreram. Podemos fazer parte desse grupo aqui, se o arrebatamento da igreja não acontecer antes, amém? Se morrermos com Cristo, então faremos parte desse grupo aqui, que vai ressuscitar. A Bíblia chama isso da primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que participa da primeira ressurreição. É a ressurreição para salvação. Amém? Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, já estarão com o Senhor Jesus. Versículo 17, pode ler em voz alta comigo, por favor? Depois nós, os vivos, os que ficarmos até quando? O que ficarmos até a vinda de Jesus, né? Suponhamos que aconteça hoje. Pô, não podia ser? Não é verdade? Já saí dessa porcaria, desse mundo podre, que a cada dia dá até vergonha de... Não, tem dia que dá vontade, que eu falo com a minha esposa assim, não, para que eu quero descer. Porque, sinceramente, cada coisa que a gente vê que só Jesus, meu amado. Não é verdade isso? Então vamos lá. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o que, igreja? Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então primeiro ressuscitam os mortos em Cristo, depois nós, os vivos, quem ficar até esta volta de Jesus será arrebatado. A igreja vai subir. Ora, o Espírito Santo hoje está no meio da igreja. Quem é a manifestação atual e última manifestação de Deus nesse mundo é quem? O Espírito Santo. Enquanto a igreja está aqui, o Espírito Santo está aqui trabalhando em prol dos seus. No que aconteceu o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo sobe com a igreja. Sobe. Agora não haverá mais quem deterá ou quem impedirá a ação de quem? Do anticristo. Está claro o que eu estou dizendo? No que o Espírito Santo sobe com a igreja, o anticristo agora está tranquilo para dominar. Aí é nesse tempo que virão as regras, obviamente, desse governo do anticristo. Que regras serão essas? Vou mostrar algumas dessas regras. Então, quem não subiu com a igreja, quem não foi arrebatado, vai ficar nesse mundo. Fica aqui. A gente vai continuar vivendo normalmente entre aspas. Veja comigo Apocalipse capítulo 16, vai entrar no telão aqui. Capítulo 13, perdão, verso 16, desculpa. Apocalipse, vamos lá, o livro de Apocalipse é violento demais, né? Violento no bom sentido, tá bom, pessoal? Por favor. Aí diz aqui, ó, isso aqui agora no período do governo de quem? Do anticristo. Agora vem a grande tribulação. Porque alguém diria, mas bispo, se eu não for arrebatado, olha bem nos meus olhos aqui. Olha para mim. Dona menina, presta atenção aqui, por favor. Em nome de Jesus. Alguém diria, mas se eu não for arrebatado,
Se eu não for arrebatado, amém, continuo minha vida aqui, vou levando a vida, vou vivendo e tal. Só que as regras serão diferentes agora. Hoje, todo mundo quem tem dinheiro pode comprar, pode vender, pode negociar, pode se alimentar, pode se vestir, naturalmente, sem problema algum. Quando acontecer o arrebatamento da igreja e o governo do anticristo imperar nesse mundo, de fato, as suas regras serão colocadas. Aí diz a Bíblia assim, versículo 16, podem ler comigo? A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o quê? A marca, o nome da besta ou o número do seu nome. A coisa vai começar a apertar. Começar a apertar. Porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, se eu não for arrebatado, depois eu me converto, aí eu fico, já vou estar sabendo que foi verdade mesmo, que a igreja subiu, então vi que a coisa é séria mesmo, aí eu me converto, aí eu abandono meus vícios, meus pecados, minhas prostituições, minhas baladas da vida e tal, aí eu abandono isso, tranquilo, e me volto para Jesus, só que a coisa não vai ser simples assim. O mesmo livro que eu estou lendo para você deixa claro que as pessoas que quiserem ser salvas no período da grande tribulação vão ter que pagar com a própria vida. Ou negam o nome de Jesus, ou então são mortos. Você já experimentou isso alguma vez? Aqui no Brasil não tem isso. Não existe isso. Não é verdade? Aqui no Brasil não tem isso. Todo mundo pode servir a Jesus, todo mundo pode falar de Jesus aonde quiser e a hora que quiser. Não é verdade? Ninguém te ameaça de nada, salvo um ou outro sem graça aí e tal, enfim, que possa querer se opor à sua fé. Não é verdade o que eu estou dizendo? Mas no período da grande tribulação, não. A Bíblia fala a respeito da alma, ou das almas, lá em Apocalipse 20 fala a respeito, as almas dos decapitados por causa do nome de Jesus. Ou seja, aqueles que no período da grande tribulação quiseram dizer o seguinte: não, mas eu não aceito submeter-me ao governo do anticristo, não, mas eu não aceito receber a marca na minha mão direita, eu não aceito receber a marca na minha fronte, porque eu sei da verdade, já ouvi pregações e tal, pastores falaram que isso seria a marca do diabo na minha vida, eu não aceito isso, porque eu creio só em Deus. Então vai ter que pagar com a própria vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Por isso Apocalipse também diz, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém for ferido à espada, assim é necessário que seja feito. Por que isso? Porque não haverá mais o Espírito Santo aqui para você dizer, Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não, ele já foi o quê? Já subiu com a igreja. Por isso que a gente fala, pessoal, vem buscar a armadura de Deus, vem se encher do Espírito Santo, vem se acender. E tem gente que entra por um lado e sai pelo outro, como se fosse, não, isso aí não é tão importante não. O que mantém você acesa é o Espírito de Deus, amém, igreja? O que mantém a igreja viva hoje é o Espírito de Deus. Por isso que a Bíblia Sagrada, o profeta profetizou dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que vai chegar um momento que não vai ter mais como. Amém? Não vai ter mais como. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Então o dia é hoje. O momento é agora. O período que nós vivemos. Amém, igreja? Está claro isso? Aí diz assim, versículo 18 agora. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 666. Por que ele diz número de homem? O homem foi formado em qual dia? No sexto dia. No sexto dia o homem foi formado. Por isso que 6 é o número do homem. 666. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O homem que se faz Deus. Então este homem, essa grande autoridade, que não sabemos o que será realmente, tá?
ou quem será, eu vejo às vezes umas pessoas falando, não, é fulano, é Beltrano, pelo amor de Deus, Deus está achando que é o dom da... Quando a hora chegar, eu não vou saber não, porque eu não vou estar aqui, em nome de Jesus, amém? Aí você vê aí direitinho, tá certo? Não, aí você vê, entendeu, William? Aí você vê, de repente, a gente não vai ficar, amém, igreja? Amém, igreja? Em nome de Jesus, hein? Então quem será, não me interessa, eu só sei que eu não vou estar aqui para ver isso, amém? Se eu não estiver vivo até a vinda de Jesus, eu tiver morrido, vou morrer com Cristo, já garanti minha salvação, porque eu li com vocês lá, que primeiro os mortos em Cristo, o quê? Ressuscitarão, amém? Para o encontro do Senhor nos ares. 666, então Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, esta grande autoridade, não sabe-se quem será, colocar-se-á no lugar de Deus, como se fosse o próprio Deus. Todos terão que submeter-se à sua ordem, à sua palavra. Não submeteu, morre. Está entendendo sim ou não? Morre. Quem quiser ainda, uma pessoa me perguntou uma vez, mas bicho, vem cá, suponhamos que eu não seja arrebatado, não fui, dei mole aí e tal, fiquei, Jesus voltou, levou a igreja e eu fiquei para trás. Vou ter uma chance ainda de ser salvo? Sim, vai ter a chance, mas vai ter que pagar com a própria vida. Se hoje qualquer coisinha já não faz a coisa para Deus, imagine quando for ameaçado de morte. Amém, igreja? Se hoje, não, é porque eu estou cansado, por isso que eu não fui na igreja. Ah, não, porque estava frio, não sei o quê. Se hoje uma coisinha dessa, boba, não, mas não fui na igreja porque fulano não falou comigo, porque fulano virou a cara para mim e tal, me tratou com desdém. Se essas coisas mexem com você, imagine alguém com uma arma na tua cabeça. Está entendendo o que eu estou falando? A coisa é séria. Está claro o que eu estou dizendo, igreja? Pensa, por favor, em nome de Jesus, hein? Pensa. Alguém diria, tranquilo, bispo, legal. Então, eu faço o seguinte, eu aceito a marca, na mão, na testa, faço de conta, aquele jeitinho brasileiro, faço de conta, só para eu poder comer, vestir e tal, enfim, poder participar das coisas, eu tenho a marca. Mas não vou adorar não, não vou me render não. O problema não é esse, só. Que a pessoa poderia pensar nisso. Continuo minha vida normal aqui, mas no meu coração, não sou de Jesus, sou de Deus e tal. O problema é que coisas terríveis vão começar a acontecer. Aí você começa a ver na Bíblia Sagrada as trombetas sendo tocadas. As primeiras trombetas dão a entender perfeitamente o que a NASA prevê. Você sabe que a NASA tem previsão, eu ensinava isso até no discipulado, esses dias. A NASA, ela tem previsão de colisão que poderá acontecer com a Terra de meteoros e asteroides, que farão um estrago muito grande. E a previsão que eles têm é de que isso aconteça com intensidade grande entre 2017, que nós estamos vivendo, e 2117. Então, um século aí, num período, é a previsão deles, porque eles veem de onde está vindo, a velocidade que é, e eles fazem um cálculo, está entendendo sim ou não, de quando isso vai colidir com a Terra. Então águas serão envenenadas, pessoas morrerão por causa de água envenenada, não poderão beber água. Pessoas morrerão por causa da colisão de asteroides com a Terra, meteoros, enfim. A Bíblia fala de uma estrela chamada absinto. Absinto, quando você fala a palavra absinto, ela vem de uma planta que ela indica coisa muito amarga. Então, absinto é algo amargoso que cairá na água, e a água tornar-se amarga, e as pessoas não poderão beber.
E quando você continua lendo a respeito das trombetas, na quarta trombeta, um anjo diz assim: ai, ai daqueles que moram na terra, porque o que aconteceu até agora não é nada perto do que vai acontecer. Forte demais. Demônios serão, espíritos serão liberados, que virão do abismo, com permissão, para atormentar, não para matar, mas para fazer sentir dor as pessoas que aqui estiverem. E a dor será tão forte, tão intensa, que Apocalipse 9:6 diz assim, veja comigo, você pode ler comigo em voz alta, por gentileza, toda a igreja está aqui no telão. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Meu amado, é demais, é demais. Quando alguém pensa, não, eu tenho que me matar, não, eu tenho que morrer, é quando ela não está aguentando muito, não está aguentando mais uma coisa que está sendo terrível na sua vida, sim ou não, igreja? Você imagine pessoas pedindo para morrer, não, eu quero morrer, eu tenho que conseguir morrer, mas ela não vai conseguir. É violento demais, hein? E por que a pessoa vai querer morrer, bicho? Porque essas coisas terríveis que estarão acontecendo, que estarão causando dano, dores, a dor, a Bíblia diz que será como a dor de quem recebe uma ferroada de um escorpião. Eu não sei que dor é essa, deve ser brava. Se picada às vezes de abelha, de marimbondo, às vezes já é uma beleza, é ou não é verdade? Beleza? Entendeu, né? Sim ou não? Imaginou, minha filha? Hein, meu filho? Um escorpião. Uma dor incrível. E aquilo não cessar. E você desejar, não, eu vou me matar. Não, não vai poder. Não vai conseguir. Mas como vai ser isso? Sinceramente, como vai ser, eu não sei. Mas só sei que está escrito aqui. E a Bíblia não mente. Amém, igreja? A Bíblia não mente, ou mente? Não, não mente. A coisa vai ser braba demais. Muito, muito pesada. Violenta demais. E isso não é o pior ainda. Não, não é o pior, bicho. Não, não é o pior. Eu disse para você, né, que alguém pode querer dar uma de... Tem gente que quer dar uma de malandro com Deus, né? Dar uma de malandro. Quer dar uma de malandro. Não, eu recebo a marquinha aqui na testa e tal, mas eu continuo orando a Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não, eu continuo. Não preciso dizer, não, eu não aceito. Não, eu aceito, porque eu tenho que comer, tenho que vender, tenho que comprar. Então, suponhamos que essa pessoa viva assim, durante a grande tribulação aqui. Todos esses flagelos terríveis acontecendo, sobrevindo às pessoas. Veja capítulo 14 aí de Apocalipse comigo. 14:9 diz assim, só estou fazendo um resumo, tá bom, igreja? Para a gente não fazer uma vigília aqui, né? Seguiu-se a estes, está aqui no telão? Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém, o quê? Adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do quê? Do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com o que, igreja? Com fogo e enxofre, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. Quem será atormentado com fogo e enxofre? A Bíblia não diz que o diabo
o falso profeta, a besta, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, que essa é a segunda morte, ou seja, a morte que não morre, a morte eterna, o sofrimento eterno que não vai cessar, ser atormentado com fogo e enxofre, e a Bíblia ainda diz assim, versículo 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos o quê? Séculos dos séculos, e não tem o que, igreja? Descanso algum. Meu amado, olha para mim aqui, isso é violento demais. A pessoa sofrendo e não ter descanso, quer dizer que ela está fugindo de coisas, mas não tem descanso, o sofrimento não tem fim, não acaba. Poxa, bicho, que crueldade. Não, Deus está dando a oportunidade a todos, hoje, amém, igreja? Mas quantos têm dado atenção? Quantos têm colocado Deus acima mesmo de tudo? As coisas de Deus em primeiro lugar, realmente. Quantos têm dito, Senhor, eu vou fazer isso, e têm feito mesmo? Quantos? Aí diz assim, então a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Você vê que aqui ele está falando de coisas distintas, dos adoradores e também quem quer que receba a marca, porque Deus já sabe que vão ter os malandros, que vão falar, não, eu tenho a marca aqui, mas não adoro não. Não, quem tem a marca vai ser atormentado também. Por favor, talvez você diga assim, Bispo Gerson, você quer me amedrontar? Não, eu estou fazendo meu papel como homem de Deus, como atalaia, avisando. Uma coisa você nunca vai poder fazer, se você perder a sua salvação, você nunca vai poder dizer assim, Senhor, mas eu não sabia disso. Deus vai explicitamente dizer para você, eu te levei aquela noite lá, lembra? E o meu servo, que você não deu atenção, que você ficou achando que ele estava querendo te impressionar, ele avisou, mas você não deu ouvidos. Acabou. Está entendendo o que eu estou falando? Então, é a palavra de Deus. Alguém diria, mas como é que eu vou saber se isso aí é verdade? É simples. É simples. Desperta aí. Como saber se a Bíblia é verdade ou não? Simples. Como que pode alguém viver 700 e tantos anos antes de uma pessoa e escrever exatamente tudo o que iria acontecer com essa pessoa e acontecer de fato? Só está falando de quem? Eu estou falando do profeta Isaías, referindo-se ao Senhor Jesus. Isaías 53, ele escreve exatamente o sofrimento vicário de Cristo. E vem acontecer realmente. Amém, igreja? É o livro que nós cremos. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, ou de quase todos se esfriaria. É o que nós temos visto ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Está aí diante de nós. Como é que pode o profeta Daniel lá atrás, sem tecnologia alguma, Deus chegar e dizer para ele, olha, no final dos tempos, a sabedoria, o saber vai se multiplicar. O saber se multiplicará. Está lá em Daniel 12, pode ler na sua Bíblia. O saber vai se multiplicar. Há 20 anos atrás, uma pessoa que entrava na internet, ou mexia com a internet, 20 anos mais ou menos, você olhava para ela e falava, esse cara é doido para mexer com a internet, isso aí é só para gente inteligente demais. Hoje em dia, todo mundo tem uma aqui, de repente, na sua mão aí agora. É ou não é verdade? Num espaço de tempo curto, o saber se multiplicou. Aquilo que eu sempre falo aqui na igreja, coisa que outrora jamais você imaginaria, você falar com uma pessoa daqui e ela ver você ao vivo, lá no Japão. Tem alguém que tem um parente fora do país aqui? Tem alguém que tem? A senhora tem? Tem. Está fora do país. Se você quiser falar com ele agora, vendo, você consegue. Sim ou não?
Isso era coisa só de desenho dos Jetsons. Não é do meu tempo, eu ouvi falar. Não é verdade? Não era esse desenho dos Jetsons? Que o cara falava com o outro na tela, na frente dele. Não, sinceramente, eu era criança, você sabe que eu via. Eu ficava olhando aquilo e falava, isso aí, que é isso? Como que isso um dia poderá ser possível? Jamais. E hoje, na sua mão você faz isso. Não é verdade? Profecia, meu amado. O livro que nós cremos não é revista, não é jornal. É de Deus. Está escrito. Amém? Não queira ficar para a grande tribulação. Não queira experimentar, fazer o teste. Garanta a tua salvação hoje. Amém? Hoje. E a Bíblia deixa claro que não há salvação fora de Jesus. Amém? Isso é bíblico, não existe. Toda a Bíblia se converge a um personagem, Jesus. E ao versículo central da Bíblia, principal da Bíblia, que é João 3,16. Qual é? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vontade de Deus é que você não vá para o inferno. A vontade de Deus é que nós tenhamos vida eterna. Glória a Deus, igreja. Essa é a vontade de Deus. Bispo, o que é que eu faço então? Como não fazer parte da grande tribulação? Ou por que o senhor afirma que a igreja de Jesus, quem fizer parte da igreja de Jesus, não vai participar da grande tribulação? Eu afirmo baseado nesse versículo que eu mostro para você agora em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Está aqui no telão, eu quero que você leia em voz alta comigo, por favor. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Digam graças a Deus. Meu amado, Jesus está dizendo o seguinte: quem quiser não participar da grande tribulação, quem quiser não participar do inferno de fogo e enxofre, basta manter a fé, perseverar na minha palavra, porque eu vou guardar você de toda a ação do diabo. Glória a Deus, igreja. Esse é o nosso Jesus, que nos ama, que garantiu a nossa salvação. Amém, igreja? Abrace a chance. Eu estou pregando para você e para mim, para todos nós. O dia é hoje, por isso lá em Hebreus, fala a respeito de Hebreus 3, leia o capítulo todo. Lá fala o dia, o tempo que se chama hoje. E hoje está em letra maiúscula. O dia é hoje. O dia é hoje que Deus está dando uma chance para mim, para você. Para quê, bispo? Para nós nos rendermos a Ele. Para nós pararmos e fazermos assim, peraí, Jesus tem sido o primeiro na minha vida? Será que eu não tenho trocado as coisas de Deus por algumas baladas, por alguns prazeres desse mundo? Porque eu acho que não é bem assim, que não tem problema nenhum. Não entra nessa, não. Não entra nessa. É como eu preguei sábado aqui com os jovens. Nada começa grande. A Bíblia fala para apanhar não apenas as raposas, mas para apanhar as raposinhas, porque elas que devastam o vinhedo que estão em flor. Porque a raposinha parece inofensiva, uma graça. Tem determinados pecados que você diz, não, isso aqui não tem problema nenhum, só me dá prazer, é só um momento e tal. É a raposinha que vai devastar a sua vida. E por causa dela, você não vai dar fruto. Entende o que eu estou dizendo? Em nome de Jesus. Então o momento é esse, de nós abraçarmos a chance que Deus está nos dando. Então Jesus dizendo, porque vocês perseveraram em me seguir, eu vou guardar vocês da grande provação que vai vir nesse mundo. Quando ela tiver para vir, eu seguro, o Espírito Santo detém a ação do diabo, eu venho, leva a minha igreja.
E depois, quem ficou, ficou e vai ter que arcar com as consequências. Amém, igreja? É. E quem quiser ser salvo na grande tribulação, pagar com a própria vida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Melhor hoje. E eu queria fazer uma oração por você que está aqui e diz assim: Bispo Gerson, eu entendi e eu quero minha salvação. Eu quero me consertar com Deus. Por favor, olha para mim aqui, não pergunta a alguém não. Não pergunte. Isso é uma coisa que não se pergunta. Tem pessoa que olha para o familiar e diz: você vai? Não, essa pergunta não existe. Salvação é individual. Amém? É individual. Individual. Não, meu marido não quer, o problema é dele, queira você. Não, minha namorada não quer, o problema é dela, queira você. Amém, igreja? Acabou. Tem dessa não. Não, eu vou perguntar ao meu amante e tal, se dá para a gente dar uma parada agora. Isso não existe. Parou, acabou. Amém? Acabou. Se você diz: bispo, eu quero Jesus na minha vida mesmo, eu quero dar minha vida para Jesus, fique de pé no seu lugar, por favor.